Dona Cleusa, que milagre Deus fez na vida da senhora, da sua família, na Igreja Mundial do Poder de Deus? Ó, bispo, eu não sei nem se dá para me contar tudo, porque é forte. E é um milagre assim que já foi contado quando teve um pastor, que quando a gente estava aqui, né? E Deus fez coisas assim tremendas na vida dele. E a mãe dele não podia engravidar, e de repente a mãe dele engravidou para um glória ao nosso Jesus. De quem? A mãe dele, não podia. Dele? É. Seu netinho? É meu neto. Como é que você chama? Isaac. Isaac. Ó, nome do filho da promessa. Aí a mãe dele engravidou, ele nasceu uma criança perfeita, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Já aconteceu um milagre dele nascer porque ela não podia engravidar. Verdade. Aí, tipo, um mês e 6 dias, passando uma consulta com o médico, de repente o médico viu que tinha alguma coisa que não estava normal com ele. Aí perguntou se os pais tinham condições de pagar um eletro, um eco para ele, um coraçãozinho. Aí o pai do meu filho falou, sim doutor, a gente tem, vamos fazer. Aí quando chegou ele estava em Guararapes, quando chegou em Araçatuba, nesse consultório para fazer o exame dele, a médica já estava atenta porque o médico já tinha ligado para ela. Ah, então é criança que vão fazer? Aí dali fez o exame. Dali ele já não saiu, ele foi para a UTI de Araçatuba. Foi direto para a UTI? Foi. Esse anjinho aqui. Foi um desespero muito grande, muito. Porque até lá ninguém sabia, não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu imagino o desespero da mãe, do pai, da família, né? Foi muito desesperador, foi uma coisa assim desesperadora mesmo, não tem nem como falar o desespero, porque era uma criança que não tinha nada, né? E aí chegou lá, mas Deus foi tão misericordioso que chegou lá na UTI, no hospital de Araçatuba, disse que o médico olhou e falou, mas essa criança não é uma criança que está na UTI, ele não precisa ficar na UTI. Aí já avisou pra gente, falou, mãe, a gente está aqui, nós não voltamos mais para casa. Descobriu que o Isaac estava com um problema muito sério no coração. Ele tinha uma veia do coração, que a veia, o coraçãozinho, o batimento do coração dele batia 170 por hora. Meu Deus! O doutor falou... Isso tudo comprovado com os exames. Tudo. O doutor falou assim, ó, só dele estar vivo até agora já é um milagre. Porque provavelmente ele ia morrer de um infarto fulminante, porque a veia ia estourar, o coraçãozinho dele já estava dilatado. O coraçãozinho é assim. O coraçãozinho dele, tipo assim, estava assim. Esse lado estava dilatado. E aí... Porque batia muito rápido. Muito. E ele suava quando ele mamava. A gente achava que era normal. E não era. Ele chorava. Aí o médico diz assim, ele fazia força para mamar, mas ele não conseguia mamar. E ele suava porque ele cansava. Aí ele chorava porque ele tinha fome. Mas é tipo assim, é normal a criança acontecer isso. E aí chegou no hospital nessa situação. O médico falou, ele vai não voltar para casa não, a gente vai ter que arrumar um lugar em São Paulo, em Rio Preto, para fazer uma cirurgia, porque não tem como. Falou assim, ele ia morrer num espirro, de uma tosse, e o coração dele ia estourar. O médico falou. E nisso a senhora orando, buscando a Deus. Nossa, quando o meu menino ligou, falou, mãe, a gente está aqui, a gente já ficou assim, mas tá na... Não, aí já falou, mãe, aconteceu um caso sério, aí a gente já entrou em desespero, mas naquela confiança, que eu falei assim, se Deus colocou ele, permitiu que ele tivesse, minha filha, até hoje com a gente, Deus vai continuar preparando tudo em nome do Senhor Jesus. E assim foi a nossa fé. O vô dele, da parte materna, não era evangélico. Bispo, foi uma coisa tão tremenda que todo mundo entrou numa campanha de oração. O vô dele, para honra e glória do Senhor Jesus, hoje é servo do Senhor, através do que aconteceu com ele. Hoje é servo de Deus através do milagre na vida do neto. Através do que Deus. E aí, ainda tem outra coisa. A gente estava numa campanha. Foi na época que o bispo, o apóstolo, fez uma campanha da toalha. Se tu uma benção, a toalha é grande. Eu lembro. Aí era assim, era uma oferta de R$200. Eu falei, Senhor, eu não tenho. Uma ajuda para a obra. Era. Mas eu falei, eu não tenho condições, mas pela fé, eu vou fazer, nem que for dividido, mas eu vou fazer. Porque eu vou, nisso, a Araçatuba falou assim, vai esperar uma vaga para ele em Rio Preto, em São Paulo, e vamos mandar para ele. Isso foi uma sexta-feira. Ficou no sábado, não sabia quando ia ser, arrumar uma UTI para ele lá, em um lugar para ele ir. Mas Deus foi tão misericordioso, quando foi no domingo de manhã, já avisou no sábado que ele já ia para fazer a cirurgia, tinha arrumado uma vaga para ele em Rio Preto. Aí, a minha nora, de manhã cedo, no domingo, a ambulância, a UTI já veio na UTI, disse que foi uma
caos. Porque o pai não podia ir, só podia ir a mãe e ele, e aí o pai tinha que ir, foi com outro. Olha, bispo, se eu for contar assim em detalhe, mas fica aqui o tempo todo. E aí ele foi para Rio Preto. A minha nora diz assim, quando ela chegou em Rio Preto, já tinha uma junta médica esperando ela na porta. Só falou assim, esse é o Isaac, já pegou ele. E aí as mães já abraçou ela e diz assim, mãezinha, porque lá é uma família, lá é irmandade. Mãezinha, fica em paz, que nós estamos todos juntos aqui. O médico só falou assim, ora, por quê? Nós vamos ver o que nós podemos fazer pelo Isaac. Quer dizer, o que eles podem fazer, eles fizeram tudo. E o que eles não podiam, Sim. o médico dos médicos, né? Foi muitos bons profissionais também, né, gente? Chegou em São Paulo, em Rio Preto, no hospital do amor, que é do coração. O médico falou assim, a gente vamos fazer, falou para os pais, a gente vai ver o que nós podemos fazer por ele, porque a gente sabe que o caso dele é muito grave. O médico falou isso? Falou. Vamos ver o que pode fazer, porque é muito grave. Muito grave. E muitas mães ali perderam os filhos, na mesma situação dele. Porque ele é uma criança muito pequena. Aí o médico diz assim, isso deveria ter descobrido dentro do útero. Se tivesse descobrido dentro do útero, já tinha ela ganhado o neném lá e já feito essa cirurgia na hora que ele nasceu. E como o problema era maior, porque o coração já estava dilatado. A veia estava dobrada, então não passava a circulação, o batimento cardíaco do sangue. E aí foi os procedimentos do médico. Fez o que ele pôde fazer, nós em oração. E aí eu ligava, perguntava, e ele falava, mãe, já fez isso? E agora vamos esperar, porque o médico falou assim, a gente fez o que nós pôde fazer. Agora, o pós-operatório é mais complicado do que a cirurgia. Entendeu? E ali, cada órgão, falou assim, ele vai começar a viver agora. Agora que a gente vai ver, cada órgão dele, como vai ser a reação. Já falou. Ele pode ter isso, pode ter aquilo. Foi falando, porque eles não escondem, né, pastor? Bispo, hoje em dia, eles têm que falar a realidade da situação, né, gente? Para deixar preparado, já preparado. Aí nisso já arrumaram, os meninos, eles já arrumaram casa lá, já mudou para lá. Meu menino e minha nora mudou para lá. Tipo assim, condições a gente não tinha, eu falei, não, nós vemos o que nós temos e nós vamos fazer essa cirurgia. Porque ele tinha nascido e ele estava no plano de saúde e tem aquele, tem 3 meses de carência para começar. E ele ligou para o gerente dele e falou, faz o que puder fazer por ele, que nós damos um jeito aqui. Tudo isso eu já estava trabalhando. E aí foi passar a cirurgia, fez a cirurgia, e foi passando falou, a gente vamos ver a reação dele, como vai ficar o coraçãozinho dele. E aí eu peguei e fiz o voto da toalha. E eu falei assim, na hora que eu tiver a oportunidade de eu ir lá, eu vou levar a toalha em nome do Senhor Jesus, vou colocar a toalha sobre ele, porque eu sabia que não era uma toalha em si, mas era a mão do Senhor Jesus. A unção de Deus. Era mesmo. E aí ele falou, né, acho que ele tem uns 10 dias, não sei, se eu queria ir. Eu falei, eu não sei se eu vou. Meu menino falou, mãe, porque lá se eu entrar no pai e mãe, eu dou o meu lugar para a senhora ver ele. Aí nós fomos daqui para lá. Chegou lá, é aquela coisa, né? Uma toalha eu não podia colocar nele por causa de bactéria. Você coloca roupa, luva, tudo. Mas eu falei, Ju, eu vim de lá para cá e eu vou colocar. Aí eu peguei lavei tudo, passei no álcool, coloquei um saco plástico. Eu falei, eu sei que eu não vou colocar a toalha, mas eu coloquei. Quando eu cheguei lá, eu entrei naquela UTI, o bispo, essa criança tão pequenininha, toda cheia de aparelho, naquela UTI tão grande, com tanto. E ali você vê assim, mãe, filho morrendo, é triste. É muito triste. E ali a gente, na fé em Deus, porque eu sabia que Deus já estava fazendo milagre na vida dele. E eu peguei aquela toalha e coloquei em cima só do cobertor, porque era uma manta térmica que é aberta, né? E ele tudo cheio de aparelho. Eu coloquei e falei assim, que não seja a toalha, mas que seja as tuas mãos sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que se até que o Senhor nos segurou ele, eu sei que o Senhor vai continuar em nome do Senhor Jesus. Nós voltamos para trás. E cada procedimento, né? Nisso eu estava lá, o médico do pulmão passou. E falou, mãe, é aquilo que eu falei para a senhora. Tem que ver como vai reagir o pulmão, se ele vai ter conjunção, se ele vai conseguir o rim bater, o intestino trabalhar, tudo, o xixi dele se vai sair. É aquele procedimento que nós falamos, é um órgão por tempo. É isso aí, era isso que ele falava.
e a gente vamos ver, e aqui a gente não tem previsão de quando vai sair. Pode ser um mês, 15 dias, um ano, porque tinha mãezinha que tinha mais de ano lá com o filho, na mesma situação. E ali Deus foi trabalhando, cada hora ele ia fazendo uma coisa diferente. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com 15 dias ele esteve alta. Ele teve alta, bispo. E para a honra e glória, todo ano, todo de 6 meses, ele volta, faz todos os exames. A médica diz assim: só sabemos que ele passou por esse procedimento porque nós temos todo o laudo, porque ele não tem nada. Glória a Deus! Em nome do Senhor. Glorifica a igreja. Está vendo? Esse é o Deus vivo e poderoso, Jesus Cristo. Foi muito gratificante o dia que ele veio na igreja, a primeira vez, porque ele era muito pequenininho e ele quis vir na minha casa. E justo naquele domingo ele veio ao bispo. Tipo assim, eu olho nele, eu sempre falo, todas as lutas que a gente passa, eu falo, gente, o que Deus fez na vida do Isaac, vocês acham que não vai fazer na nossa? Não vai continuar fazendo? E hoje o Isaac está totalmente curado. E glória do nosso Senhor Jesus Está com Cristo. quantos aninhos? 7 anos hoje. 7 aninhos E já. ele já faz teatro na igreja, porque eles são da quadrangular, sabe? Ele faz teatro, ele faz apresentação, do louvor dos pais, ele está sempre junto, eu falo. Você está vendo como é as coisas de Deus? Que bacana, porque não tem acepção de pessoas. A bispa é de outro ministério e ela é a avó da igreja mundial. Não importa, somos co-irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, né? E eu, como eu falei para o senhor, foi tão gratificante que o vô da parte da mãe, que não era, né, servo de Deus, ele disse: nós entramos numa campanha de oração. Passou a ser vendo o milagre na vida do Neto. Foi Também ele, não tem como não ser, né? E ele sempre fala assim, né? Ele tem mais neto. Eixe, esse daqui é o neguinho do vô. Esse aqui é o filho da promessa, o Isaac. Então eu falo, eu sempre falo mesmo, eu sempre olho nele e falo, gente, o que Deus fez na vida do Isaac é gratificante. E é o mesmo Deus que nós temos buscado, né? E eu sei que hoje, ontem mesmo, tem uma amiga minha que está passando por um problema e eu falei para ela, a gente crê num Deus tão grande, o Deus, né, Isaac? O Deus que fez, aí eu falei, porque ela sabe do que Deus fez na vida do meu neto. Quem curou você, Isaac? Jesus. Quem? Deus. Glorifica a igreja. Parabéns, ó. Parabéns, tá? Deus abençoe. Esse é um dos milagres, que não era nem isso que eu ia falar terça-feira. Deus faz muito milagre nessa obra, não faz na igreja mundial? Muito isso. Vai ou não faz, gente? Muito isso. Fala a verdade, nós da igreja mundial do poder de Deus somos privilegiados pela misericórdia de Deus de recebermos e vermos tantos milagres. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifica a igreja.